O programa Momento Jurídico está recebendo o Dr. João Pedro Lamana Paiva, registrador público e presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Dr. Lamana, é sempre uma satisfação muito grande recebê-lo. Vamos começar falando sobre a Caravana Registral, que é uma iniciativa que faz parte dos projetos da sua gestão. Muito boa tarde. É uma satisfação, uma alegria muito grande voltar a falar nesse prestigioso programa do Momento Jurídico. E eu agradeço a gentileza de estarem aqui para a gente conversar a respeito das atividades registrais e notariais, especificamente sobre as matérias ligadas ao Colégio Registral do Rio Grande do Sul, que congrega registradores de todo o Estado, que hoje nós, com o novo concurso que acabou de terminar e que já tomaram posse, né, nós temos hoje 756 serviços notariais e registrais. Houve um avanço até. Com referência à caravana registral, eu devo dizer que uma das minhas metas de gestão, que começou em dezembro de 2017, sem dúvida nenhuma, é fazer essa caravana registral, no sentido de aproximar as atividades que exercemos junto à comunidade. Porque eu canso de dizer que a sociedade, os usuários, não sabem quem somos, o que fazemos e o que representamos. E é isso que nós queremos levar para todo esse estado do Rio Grande do Sul, né, o nosso desejo de que ela nos conheça melhor, porque poucos gostam de cartório, pouquíssimos. E essa imagem nós temos que tirar também, para mostrar que nós temos outros méritos também, que é principalmente a atividade social que desempenhamos na nossa atividade. E com isso, então, fizemos a primeira do ano, que foi no Chuí. E por que escolhemos o Chuí? Porque o Chuí é uma das cidades que se diz que é fim de linha. Então, poucos eventos se realizam e poucos, digamos assim, estudos se levam para estas localidades. Sim. Porque são localidades que têm áreas de extensões muito grandes, seus municípios, e pode ver em comparação com outras regiões, são poucas até as cidades. E com isso, então, e é o início do Brasil, podemos dizer, né, que é o Chuí, que vai até o Iapoque. Pois bem, diante dessas considerações, realizamos, então, a primeira caravana do ano lá no Chuí, que teve uma abrangência de toda a Zona Sul. Fomos felizes porque lá estiveram presentes, além de prefeito municipal, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e também advogados, notários, registradores, prepostos e ainda mais estudantes. E com isso, né, a presença de 60 inscrições. Das 60 inscrições, compareceram 56. Então, realmente foi um evento muito legal. Nós reunimos este evento de levar a comunidade para que ela, além de nos conhecer, também questione o que ela gostaria que nós pudéssemos fazer para a melhoria das atividades, certo? Inclusive, na parte da tarde, nós tivemos a participação de todas essas pessoas, que iniciou às 14 horas e terminou às 18 horas, com questionamentos, com pinga-fogo. Esclarecimentos. Nós tratamos sobre o registro civil de pessoas naturais, nós tratamos sobre o registro de imóveis, daí a alienação fiduciária, nós tratamos sobre o usucapião extrajudicial, esse espetáculo que nós temos aí agora, que está começando a desenvolver mesmo. Tratamos sobre regularização fundiária, tratamos sobre as notificações pelo títulos e documentos, as pessoas jurídicas, protesto, né? Então foi realmente um sucesso, e o alcance que nós queríamos, eu acho que foi compensado. Vai ser uma vez por mês? Não, está esquematizado para serem no mínimo 2 por ano. 2 por ano. 2 por ano, porque nós temos também, era para ser 3 por ano, entendeu? A cada, digamos assim, 3 meses você faria uma reunião fora da sede do
do colégio, né? Porque essa caravana tem mais ainda, é reunir a diretoria, os associados em reunião de diretoria. E pela manhã nós fizemos essa reunião com os colegas que lá compareceram. Então, vão ser esse ano 2 caravanas, uma que foi agora e a outra será em setembro em Não Me Toque, lá na cidade onde o colega Edson Espíndola é titular, né? E a do Chuí, onde o Sérgio Messerschmitt, ele é de Santa Vitória de Palmar. Então, eles são da diretoria e também residem e fazem parte desse contexto. Então, esse ano serão 2, porque nós temos em julho o encontro, 12º encontro de registradores e notários, que será em Bento Gonçalves. Já foi definido, então, o local. Dia 6 e 7 de julho, já reserve na sua folhinha ali, de preferência em vermelho, né? Para que não deixe qualquer dúvida, né? E então vamos esperar todos os colegas para este grande evento que será o 12º. Então, sobre caravanas, serão 2 este ano. Cumprimentos pela iniciativa e o sucesso que foi a primeira. Obrigado. E o que a gente quer realmente é este aspecto que eu abordei, é levar os nossos conhecimentos e juntarmos junto à comunidade, para que a comunidade nos conheça melhor e não tenha aquela imagem de não gostar de cartório. Porque como é ruim tu ver, claro, tu não vai agradar a todos, mas nós temos que melhorar o serviço, nós temos que tratar bem, afinal de contas a nossa atividade ela é privada, né? Então nós dependemos dos usuários e pagam pelo serviço, então nós temos que prestar com dignidade, com clareza e com muita eficiência. Perfeito. Mas, doutor Lamana Paiva, o senhor escreveu um artigo que fala sobre os princípios da segurança jurídica e da concentração em cheque. Quais são os objetivos? Bom, eu escrevi esse artigo em função de 2 ADINs que estão correndo lá no Congresso Nacional. São 2, não é ADIN, 2 PLs. Projeto de lei que estão no Congresso Nacional. E os 2 estão visando, no sentido de melar, inclusive, a Lei 13.465, que é da Lei da Regulação Fundiária, que é uma lei que veio completar a 11.977, certo? E também alguma lei que está em vigor, que é uma das leis que nós trabalhamos ela há mais ou menos uns 15 anos. Desde 2002, o desembargador Herpen e eu vemos tratando sobre o princípio da concentração, que é concentrar tudo que se referir ao imóvel dentro de uma matrícula, para evitar dezenas de negativas que você possa apresentar, pedir, tem custo, tem tudo, né, para vender um imóvel. Então, esse é concentrar. Então, aquele que, digamos, primeiro chegou, se tu tem um crédito, por exemplo, tu vai entrar em juízo, esse crédito, tu tem que ser, se o devedor tem bem imóvel, você deve solicitar que se leve para a matrícula e se noticie que tramita uma ação contra fulano de tal, referente a uma execução, uma dívida, etc. e tal. Então, aqueles que querem ter os seus direitos resguardados e seguro, hoje tem que levar para o registro de imóveis da matrícula. E essa lei que eu falo é a 13.097, ela é de 2015, e ela entrou em vigor com a vacatio legis. Essa vacatio legis era de 2 anos, que ela levou para que desse possibilidade para todos os credores que tivessem com processos andando a oportunizar que se averbe na matrícula sobre qualquer dívida, sobre qualquer execução, sobre qualquer procedimento. Averbar na matrícula para dar publicidade, certo? E uma vez averbado, aí você não tem como, digamos assim, verificar ou alegar que esse procedimento é fraude à execução ou fraude contra credores. Então, essa lei obriga ao credor buscar, além de ingressar em juízo, averbar na matrícula o seu direito que tem, através de penhora, através de uma ação de procedimento, né, para que se evite depois. E aí deu 2 anos. Esses 2 anos já venceram. Estão em 18, venceram em 17. Então, houve essa transição e a maioria averbou. E aqueles que não averbaram,
né? Esses aí, hoje, se vier com uma ação de um procedimento de fraude à execução, a credores, dificilmente vai levar porque tiver a oportunidade. Então, a concentração é concentrar na matrícula tudo aquilo que se referir ao imóvel. E esses PLs, eles querem melar esse dispositivo, principalmente o artigo 54, que trata desse que eu estou falando, certo? Ressalvado os créditos referente à fazenda pública, né? O Estado, nas recuperações judiciais, certo? Tudo isso aí são créditos que têm preferência. Então, nesse aspecto, é que nós entramos, inclusive, vamos entrar com a Mix Curi, entendeu? Para que se possa, então, esclarecer direito a vantagem que tem essa lei. Porque, principalmente, esses PLs, eles vieram dos distribuidores, que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá onde você, para vender um imóvel, tem que pedir certidão em todos os distribuidores. Isso encarece também. Mas aí se pergunta, mas está tirando o serviço? Não estamos tirando. Aquele adquirente que entender que deva solicitar certidão, ele vai pedir igual, sem problema nenhum. Entendeu? Então, é nesse sentido que nós escrevemos esse artigo, controlando esses princípios que nós entendemos que é da segurança jurídica. O que nós queremos é dar segurança jurídica ao adquirente de boa fé. E hoje está aprovado, certo? O judiciário está aceitando, certo? A concentração, e quem tiver crédito tem que levar na matrícula, porque o nosso sistema registral, ele vai pela publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos que são levados a registro. Então, o que não estiver na matrícula não está, digamos assim, apto para qualquer alegação, ressalvados os créditos preferenciais. Sobre esse sentido. Muito esclarecedor, com certeza. Obrigado. O senhor participou recentemente de uma reunião com a Corregedora-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, Denise de Oliveira César, que teve como objetivo discutir a resolução 80 do CNJ. Do que trata esta resolução, doutor Lamana? Essa resolução, ela é de uma infelicidade a toda a prova, porque essa resolução, ela está cometendo barbáries, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul, aonde mais de 60 colegas registradores e notários, antes de vigorar a Lei 8.935, e já com o artigo em vigor 236, que trata das vacâncias, era possível você realizar concurso ainda naqueles estados que tivessem lei estadual regulamentando o concurso. E em 1988, 89 e 90, houve vacâncias desses serviços que se encontravam vagos. E aqui no Rio Grande do Sul tem a lei que tratava da remoção, promoção, inclusive. Tu poderia te remover, como pode hoje, de uma cidade para outra. E o Tribunal de Justiça, usando o princípio da legalidade, sobre todos os aspectos, certo? Realizou esses concursos. E o colega que estava em Cacimbinha, ele foi para uma cidade melhor. E o que estava na outra cidade foi para outro. Então, houve mais de 60 remoções. E o CNJ entendeu, através dessa resolução, ele botou tudo num balaio só, entendeu? O Brasil todo, e disse que 5 mil e não sei quantos cartórios estariam irregulares. E eu repito, o Rio Grande do Sul nunca esteve irregular. E aí ele comparou com a lei do Paraná, que lá tem a permuta que você faz, tu faz concurso para um distrital e aí tu passava por um da capital, uma cidade bem... Não tem nada a ver. Aqui, para fazer a remoção, você tinha que fazer o concurso de ingresso. E todos os colegas fizeram o concurso de ingresso. Quando? Foi tão batalhado, né? Isso, em 70, 80, até 84, 85, antes da Constituição. Fizeram o concurso de ingresso, nomeados pelo governador e tudo mais. Depois, como tinha essa oportunidade de fazer essa remoção de
títulos, de prova, de títulos que você fazia, estava lá na lei. E o CNJ entendeu que isso aí estava equivocado. Uma injustiça a toda a prova. Bem, o Tribunal de Justiça tentou de todas as formas defender os seus atos e não conseguiu. Não conseguiu defender, certo? Várias oportunidades, teve chance de ir lá, inclusive peticionou o Estado e não houve jeito. E isso foi caminhando, até que chegou agora, no início do mês de abril, a Corregedora-Geral da Justiça, através de pressão do CNJ, solicitando que declarasse vagos, ela publicou o edital número 23. E esse edital número 23, ele dá ali as vacâncias do serviço. Mas nenhum ato ainda foi destituído qualquer um colega. Nós entendemos que se foi declarado ilegal, em termos, né, aquela remoção, então o colega tem que ser destituído dessa atividade e voltar para a sua origem. Então, se ele perde agora injustamente, ele teria que voltar para a sua origem. Ah, mas na origem já está provido agora por vários outros concursos que ocorreram. Entendeu? Bom, se estiver provido, então vamos lutar para que esse colega fique em disponibilidade, para que o tribunal possa, digamos, tirar dos concursos de remoções, entendeu? Os serviços para oportunizar que ele volte a ser um titular em outro serviço. Entende? E para isso, então, nós estamos em defesa total desses colegas. Repito, é uma injustiça das maiores sobre esses 55 colegas hoje, que de 65 estão em 55, estão passando. Eles estão sofrendo, porque eles não estavam preparados para ficar em disponibilidade. Eles não estavam preparados para mudar de novo de atividade. Eles não estavam preparados até mesmo para enfrentar, que é o que se imagina por aí, se ficar respondendo como interino ou como designado, certo? Receber o teto. E o teto é aquele que nós sabemos, né? Que hoje está naqueles serviços vagos, o interino fica respondendo e aí tem o teto. Só que esses colegas não são interinos. Eles são titulares, ainda titulares, sem nenhuma restrição, nenhuma, digamos, desconstituição. E também tem mais o detalhe de que, mesmo perdendo agora essa remoção, tornando sem efeito, ele continua sendo titular de um serviço. Ele é registrador ou notário. E se for, digamos, responder, ele não será interino, será designado. E isso aí nós vamos lutar também, que essa designação não se trata de teto, se trata de um titular que está lá respondendo por um serviço. Está bastante complicado, está muito complexo. Nós tivemos uma audiência com a desembargadora Denise, ela foi muito receptiva conosco, né? Ela colocou vários aspectos, ela está interessada, sim, em resolver a situação. Só que este pepino caiu no colo dela agora no início de gestão. E o importante da desembargadora Denise, além dela estar preocupada, ela ouve muito, ela quer ajudar. Muito competente. Muito competente, ela é assim, olha, fora de série, não desmerecendo nenhum outro, né? Mas ela é, digamos assim, digamos uma corregedora diferenciada nesse aspecto. Mas nós vamos lutar pelos colegas, sim, para que eles possam, então, ter, digamos assim, pelo menos uma expectativa melhor. Vão ter, com certeza. Mais alguma coisa que o senhor queira ressaltar sobre o Colégio Registral do Rio Grande do Sul, qual o senhor é o presidente? Eu só gostaria de ressaltar ainda, que dá essa oportunidade, né, que nós vamos realizar esse congresso agora, o 12º Congresso Estadual de Notários e Registradores em Bento Gonçalves, nos dias 6 e 7. Estamos montando toda a programação, os colegas, os prepostos, os demais interessados nas áreas do direito poderão já ir se familiarizando para estar presentes. Lá nós queremos colocar... É sempre muito prestigiado por notários e registradores, a gente sempre acompanha. E aqui eu já vou dar uma revelação. O Danilo que me perdoe, mas eu estou na preferência aqui, eu vou usar o direito de preferência que eu tenho em função do registro imóvel do protocolo. Sim. A programação, ela já está bem avançada. Ótimo. Quem que nós vamos ter, nesse já confirmado? O doutor André Calegari, que é um criminalista,
né, que entende de lava-jato e etc. e tal, lavagem de dinheiro. E o doutor Douglas Fischer, que é o procurador do Ministério Público, certo? Nesse quadro que nós vamos ter, que vão ser 2 horas, né, nós vamos ter aí, inclusive, os debatedores, que nós vamos ter um notário, um registrador e mais um magistrado, de preferência. Então, esse é o primeiro quadro. Já à noite, quem vai ter a palestra magna? O desembargador José Nalini. Primeira mão, então, o senhor já está informando. Informando, que é para ir se familiarizando com os nomes e ir reservando. O desembargador José Nalini, que vai nos falar sobre as atividades notariais e registrais, pela sua experiência, pela simpatia que ele tem, né, dos notários e registradores. Ele foi juiz auxiliar, foi juiz corregedor, foi corregedor geral, foi presidente do tribunal e quando deixou a presidência, ele se aposentou e hoje ele é secretário do Estado da Educação. E ele vem aqui para fazer. E no dia seguinte, ainda dentro desse quadro, o desembargador Ricardo Henri Marques Dipp, que vai falar sobre a responsabilidade civil do notário e do registrador, num contexto geral. Fora as outras palestras que nós teremos, uma por parte do Registro Civil de Pessoas Naturais, um outro por parte do Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Títulos e Documentos, e ainda os sindicatos que vão ter um espaço para uma palestra também, possivelmente sobre as novas modalidades da Justiça do Trabalho. Estaremos lá com certeza, doutor Lamana Paiva. Mas nos fale mais a respeito do acordo de cooperação. Bem, esse é um outro assunto também que nós estamos trabalhando aí junto com o Poder Público Municipal e a Corregedoria Geral de Justiça, através das entidades dos colégios notarial e registral, mais os tabelionatos e ainda os 6 registradores de imóveis. Vamos firmar um convênio com a Prefeitura, né, esses órgãos todos, no sentido de colaborarmos os registradores imobiliários e também os tabeliães, de encaminhar, a exemplo que houve com o Estado, do patrimônio que existe do Poder Público Municipal. Então, o Estado hoje já sabe mais ou menos o que ele tem de patrimônio. O Poder Público Municipal não sabe o que ele tem de ativos. Então, nós vamos firmar esse convênio, é uma colaboração que os registradores, os notários, os colégios estão fazendo, junto com a Corregedoria, né, para o Poder Público Municipal poder ter também o seu arquivo imobiliário e ter o seu ativo imobiliário, né, sabendo o que ele tem disponível e o que não tem, até para fins de regularização fundiária, né, dentro do município de Porto Alegre. Muito obrigada por nos receber. Até breve, com certeza nos encontraremos em seguida. Isso é certo, sem dúvida nenhuma. Com essa parceria que nós temos aí, certamente estaremos juntos bem em breve agora, justamente na assinatura desse convênio, com o acordo com a Prefeitura Municipal, Corregedoria, colégios e registradores de imóveis e também os notários. Um grande abraço.